Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui quem fala é o professor Marcelo Lasno e hoje a gente vai trabalhar os conceitos importantes sobre o sistema genital masculino. Então aqui vocês estão vendo, né, uma organização anatômica geral do sistema, mostrando especificamente as partes que são constituintes da genitália externa e bem como todo o sistema de canais e glândulas que compõem internamente o sistema genital reprodutor masculino. Então, na parte externa, só para a organização aqui anatômica, tem-se o pênis, né, toda essa região peniana, e a região do testículo, que fica revestida pela bolsa escrotal, né? A bolsa é uma camada, né, que já vamos discutir, importante não só para a proteção, mas para uma garantia térmica dos processos que vão se dar internamente no testículo, especialmente a espermatogênese. Ainda que no testículo, sobre o testículo, essa região chamada de epidídimo, que vai ser importante no amadurecimento dos espermatozoides. Então, essa região é a região externa. A região interna, gente, constitui um sistema de tubos que, no caso da uretra, ainda vai percorrer o pênis, mas além da uretra, os canais deferentes, são esses canais que vêm na sequência da região epidídmica e que vai entrar aqui na zona abdominal. Vai contornar aqui a região da bexiga e se associar ou ter uma associação com o sistema de glândulas, né? As vesículas seminais, que está representado como uma, vocês vão ver no esquema aqui do lado que são duas, e a próstata. Essa aqui é a região, né, do sistema digestório, e vocês percebem que a uretra, no caso do homem, né, ela vai ser um canal que vai convergir dois sistemas, né? O sistema excretor, né, representado aqui pela bexiga, ureter, isso aqui vai dar lá no rim, né? E o sistema genital, né, porque aí vem a massa de espermatozoides que vai receber, né, os líquidos das glândulas, tanto prostática, né, a próstata, quanto das vesículas seminais, para compor o sêmen. Aqui uma outra visão, né, uma visão frontal da região, então, de novo, o pênis, com seus corpos eréteis, tá vendo? Ó? Esses corpos cavernosos e o corpo esponjoso que estão identificados aqui são chamados corpos eréteis. A região dos testículos epidídimo com saída de canal deferente, aqui já entra na zona abdominal, né? Os canais deferentes convergem aqui, recebem líquido das vesículas seminais, da próstata, até compor o esperma, o sêmen, que vai ser eliminado por ocasião da ejaculação. Aqui, sistema excretor, né? Como está falando, bexiga e os ureteres, né? Um ureter vai para o rim direito, e o outro vai para o rim esquerdo. Então, essa é a parte da anatomia do sistema genital masculino, tá? Uma visão lateral e uma visão frontal das peças anatômicas que compõem o sistema. Bom, definição sexual, gente, começa a se estabelecer a partir da 14ª semana, né? Vocês estão vendo aqui que a gente chama de tubérculo genital, em duas situações distintas. Essa primeira aqui, na letra A, já é um tubérculo genital já em encaminhamento para o sexo feminino. Isso aqui vai ser a abertura da futura vagina. E no caso do homem, isso fecha, tá vendo? Ó? E aí a estrutura toda vai acabar virando o pênis. Essa região aqui, né, vai corresponder ao clitóris na mulher, e essa região aqui, a região da glande, que é a região da cabeça do pênis, né? Então tá aqui, né, quando há a definição, por conta da presença do cromossomo Y, existe lá um gene masculinizante, e ele vai acabar oportunizando, né, a formação do pênis, que está aqui, ó, a glande, que é a região que eu estava mencionando para vocês, né, com meato uretral, ou seja, a abertura da uretra aqui, nessa região, em seu contorno chamado de coroa, o prepúcio, né, que é essa lâmina de pele que vai fazer a cobertura do pênis e a proteção dessa região
particularmente quando o pênis estiver flácido, e aqui a região do corpo, né, do pênis. O anel prepucial que está colocado aqui, ele normalmente é suficiente para que quando o pênis fica ereto, a glande possa ficar exposta. Em alguns casos, o prepúcio ele fica muito desenvolvido e ou esse anel prepucial fica reduzido, e isso cria uma dificuldade dessa exposição, tá? É por isso que em muitos casos há um indicativo da remoção do prepúcio, cirurgia essa chamada de circuncisão. Na maior parte do mundo, a circuncisão ela é indicada para certas condições como essa como eu comentei, né, de um excesso prepucial. Mas em muitos lugares do mundo, a remoção do prepúcio, ela é ritualística, ela tem a ver com ritos importantes para certas convenções culturais, né, de alguns povos, na África, por exemplo, em algumas comunidades judaicas, mas também há hoje uma recomendação, já tem algum tempo, da Organização Mundial de Saúde, que a circuncisão seja importante para fins de asepsia da região peniana, né, aquela remoção de um excesso prepucial faria com que, deixa eu voltar aqui, né, faria com que todo esse espaço prepucial, né, fosse mais plenamente higienizado, né, com a remoção do prepúcio, evitando aqui, né, a presença de micro-organismos que pudessem ser importantes em termos de ISTs, principalmente, como é o caso do HPV, por exemplo, tá? Já se viu uma associação inversa, né, dessa proteção prepucial em relação à, à, à presença do prepúcio, né, em relação a uma asepsia melhor na região do pênis. Bom, tá aqui a região do pênis, vista por dentro, aqui, como está falando para vocês, são a região dos corpos eréteis, né? As regiões chamadas de corpos cavernosos, e mais o corpo esponjoso, que é o que contém a uretra por dentro dele. O que faz com que a atividade desses corpos se dê é o fluxo sanguíneo, né? E esses corpos estão ligados, então, com a ereção peniana. Quanto mais sangue, o aporte sanguíneo aqui, o pênis tende a ficar ereto. Essa é a condição, né, fisiológica que leva à ereção, é o fluxo sanguíneo. Inclusive, muitas medicações que agem na disfunção erétil, né, na dificuldade da ereção, trabalham essencialmente na dilatação desses vasos, porque é isso que vai fazer o acúmulo sanguíneo, né? Uma dilatação de vasos dessas regiões dos corpos, como eu estava dizendo para vocês. Isso é um comando involuntário do corpo, mediado pelo sistema nervoso parasimpático, e que modela e permite, né, com que o processo de ereção se dê, exatamente o que eu estava falando, tá vendo? Diante de uma estimulação física ou mental, né, o sistema parasimpático entra em ação e promove essa vasodilatação das artérias do pênis, e isso faz com que ocorra efetivamente ereção. Quando se tem algum tipo de, de disfunção, né, tem uma certa possibilidade de justificativa para que isso aconteça, mas uma delas pode ser algum tipo de problema nesse circuito que eu estou mostrando aqui para vocês, viu? Muito bem. A bolsa escrotal, como eu estava falando para vocês, é que recobre o testículo e o epidídimo. Essa bolsa tem a dupla função, que é a de proteção mecânica, né, uma proteção física contra essa região interna, mas também garantir uma temperatura levemente abaixo da temperatura abdominal. Essa necessidade se faz porque o ótimo de temperatura, ou seja, a melhor temperatura para a produção dos gametas masculinos é por volta de 34,5. Então, atrás dessa temperatura, né, o testículo fica fora do abdômen, dentro da bolsa escrotal. E a bolsa escrotal tem essa particularidade, por conta de todo o seu arranjo, de aproximar o testículo do abdômen ou afastar de acordo com a temperatura externa e a temperatura interna. Então, numa situação onde o corpo esteja um pouco mais frio, a tendência é que a bolsa escrotal, né, traga, né, o testículo para mais próximo do abdômen,
e o contrário é verdadeiro, em dias mais quentes afastá-los, né, da região abdominal. Tá aqui a visão do testículo, né, aqui o testículo, com os túbulos seminíferos aqui dentro, onde vai se dar a gametogênese masculina. Então, essas estruturas internas é que são responsáveis por fazer isso, e depois que esses espermatozoides são feitos, eles vêm para essa região chamada epidídmica, para receber condições ou ter o tempo suficiente para que possam amadurecer. Aqui uma visão do interior dos túbulos seminíferos, com as células germinativas aqui, que vão culminar com a formação dos espermatozoides, e mais aquelas células de apoio, que são as células de Sertoli ou de Sertoli, que são células nutritivas, bem como aqui fora as células intersticiais, que são células ligadas à produção de testosterona. Tudo isso fica mais claro se você assistir o vídeo de gametogênese. Então tá aqui, ó, nos túbulos seminíferos, então, temos as células germinativas, que são aquelas células da linhagem reprodutiva. Vocês vão ver em gametogênese que são espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátides e espermatozoides. As células de Sertoli ou Sertoli são células nutritivas e sustentatórias, e as células intersticiais, que são aquelas células que ficam entre os túbulos seminíferos e estão ligadas com a produção e a secreção do hormônio masculinizante, que é a testosterona. Gente, é conhecido o método contraceptivo cirúrgico masculino da vasectomia, tá? Que consiste no corte, tá vendo, ó, do canal deferente. É isso que essencialmente é a cirurgia de vasectomia. Quando se faz esse corte, gente, a ideia é que o espermatozoide continue a ser feito aqui, continue amadurecendo aqui, mas num momento de excitação ele não vai para o abdômen receber os outros líquidos das outras glândulas e, consequentemente, o homem vai até ejacular, mas é um ejaculado estéril, porque os espermatozoides não conseguiram compor esse sêmen, porque o canal deferente está seccionado. É isso que é a cirurgia de vasectomia, é a secção, ou seja, o corte do ducto ou canal deferente. Existe, embora não seja 100% eficiente, a cirurgia de reversão da vasectomia, que tem esse nome, ó, vasostomia. Mas, como eu disse, é uma cirurgia que não garante a reversão. Portanto, quando se fala em vasectomia, costuma-se dizer que se trata de uma cirurgia de esterilização, né? Gente, aqui as glândulas, perdão, que vão ajudar na composição do líquido espermático, né, que vai compor o líquido do esperma do sêmen, que são as vesículas seminais, tá vendo? Duas glândulas aqui e a próstata, tá? Isso aqui é bexiga, né? Então aqui vocês estão vendo os ureteres aqui e o canal deferente aqui, ó, né, de um lado e de outro. Aqui duas vesículas seminais e a próstata. Esse é o sistema principal glandular masculino. As vesículas seminais, elas produzem um líquido muito ligado a essas duas funções, um líquido nutritivo. Nutritivo para quem? Para o espermatozoide, né? Mas também carrega uma série de inibidores imunológicos que vão atuar no sentido de reduzir a reação feminina à presença dos espermatozoides no corpo dela, no caso, depois da ejaculação na região vaginal. Então é importante essa constituição, esse componente, né, presente nas vesículas seminais. O líquido da próstata também tem uma intenção nutricional, mas também importa uma outra ação que o líquido prostático tem, que é o da alcalinização, né? O ambiente vaginal é ácido e há elementos na próstata que visam diminuir essa acidez vaginal. É isso que a gente está chamando de alcalinização aqui. Bom, existe uma outra glândula que costuma ter um trabalho anterior na ejaculação, que é a chamada glândula bulbouretral. Tem esse nome porque ela fica na região terminal da uretra e normalmente solta uma gotícula chamada de pré-ejaculado, com função aparente de limpeza e desobstrução da uretra. É possível que esse líquido venha compor o sêmen, mas a função aparente é essa. Seria isso, ó, de eliminar essa gotícula antes da ejaculação, para que ocorra a limpeza da região uretral. E a gente chama isso de líquido pré-ejaculatório
ou pré-ejaculado, né, o líquido derivado dessa glândula que está aí na tela, bulbo uretral. E por fim, gente, a composição do sêmen. Então tá aí, ó, o sêmen ou esperma é, é feito de quê? Né? Então vocês vejam que entre 2 e 5% trata-se de líquido testicular, proveniente, portanto, do testículo, tá? E essencialmente aí que estão os SPTZ, que são os espermatozoides. Então você vê que o volume, né, que o espermatozoide tem na ejaculação é muito pequeno, muito pequeno. Pode chegar só a 2% para menos, né? Porque esse 2% inclui um líquido, tá vendo? Então, isso é importante registrar, porque no homem que está vasectomizado, ele não vai receber essa porção aqui. Então você vê que o total volumétrico reduz muito pouco, porque seria todo o resto menos isso, né? Mas numa situação normal é essa que está na tela. Então tá lá, né, o espermatozoide presente. Vesícula seminal ocupa volumetricamente, a secreção da vesícula, né, ocupa volumetricamente a maior parte, podendo chegar a 3/4 do volume total. A próstata fica praticamente com o resto, e a bulba uretral, episodicamente, né, compõe também, com alguma ajuda, então, esse volume final do sêmen ou esperma. Aqui, quando há ejaculação, de novo, é uma atitude involuntária, comandada pela outra divisão do sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático, tá? Então, o simpático, ele comanda o processo ejaculatório, enquanto que a ereção é feita pelo parasimpático, a ejaculação é feita pelo simpático. Exatamente com a ação, né, orgásmica, né, que o simpático tem, ele acaba gerando, né, o antagonismo tão dito lá nas aulas de sistema nervoso entre os dois sistemas, impedindo com que o parasimpático continue mantendo o processo de ereção. Então o homem normalmente perde rapidamente a ereção quando ejacula, e o tempo que se tem entre isso e a próxima ereção a gente chama de período refratário, e é comandado, né, pela essa ação do simpático e referenciada pelo antagonismo que essas duas divisões do sistema nervoso autônomo têm. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Espero ter ajudado. Um abraço. Tchau.